Louvado seja o santo nome do Senhor, louvado seja Deus. Você sabe como é o nome de Jesus Cristo? O nome dele mesmo é Yahshua. Yahshua. Você sabe como é o nome Messias? Machia. Esse é o nome de Deus. O nome de Deus é Yahshua. Isso na língua hebraica. Para nós, gentios, estrangeiros, criar o nome Jesus Cristo. Isso foi colocado aí, veio para o grego, depois veio para o romano, e daí criaram aí o nome Jesus Cristo. Mas adoramos a Ele, não importa o nome. Eu adoro o Senhor Jesus, o Yahshua, na beleza da sua santidade. Ele sabe qual é a nossa intenção, independente do nome. A Bíblia diz que todos conheceriam o nome dele. Então, adoro ele na beleza da sua santidade. Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, o nosso Deus soberano, Yahshua. Aleluia. Mando meu abraço aqui para o irmão Sandro. O irmão Sandro aí do São Luís do Maranhão. Ele estava me ligando, mas infelizmente eu não pude atender a sua ligação, porque eu estou gravando, mas em seguida eu vou retornar para você. Eu sei, irmão Santo, que você está precisando de Deus, você necessita do socorro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica certo que o socorro virá para a glória de Deus. Mando meu abraço aqui para o profeta Damião, aí da cidade de Sousa, no sertão da Paraíba. Mando também meu abraço aí para a irmã Francisca de São José de Piranhas, também no sertão da Paraíba. Um abraço aqui fraterno para o pastor José Ademir, aí de Florianópolis. Pastor Ivaldi, aí de Francisco Beltrão, no Paraná. Pastor Bruno, aí de Passos, em Minas Gerais. Pastor Vanderlei Costa, aí de Sazedo, na Grande BH. Pastor Dilson, também aí de Minas Gerais. Pastor Alberi Bueno, aí de Porto Alegre. E o pastor Amós, também aí da Grande Porto Alegre. E é tantos homens, tantos ministros, que aqui, se eu for falar, vou passar o dia todo mandando aqui meu abraço fraterno para cada um desses servos de Deus. Pastor Febrônio, aí de Chapecó. Pastor César Augusto, aqui de João Pessoa, e tantos outros, né? Pastor Geraldo Osório, aí de Gravatá, também tem uma igreja aí em Sousa, e são muitos que estão na batalha aí, nessas fileiras, na batalha do Evangelho. Pastor Gleidson, aí de São Paulo, né? Irmão Jorge Evangelista, daí de Pontal, pastor Márcio de Presidente Prudente e o irmão evangelista José Maria. Daí, em nome desses irmãos, desses ministros, eu saúdo a todos ministros da mensagem aqui no Brasil, como em nome do pastor Jonas Pimentel, aí de Goiânia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar um tema aqui hoje, que é muito peculiar, sobre esse tema aqui, ó. Companheirismo. Companheirismo. Você sabia que o companheirismo, ele é mais importante até mesmo de você orar pelos enfermos? Você sabia disso? Que ter companheirismo é mais importante do que você orar pelos enfermos? Eu vou te provar
que é muito mais importante. E é uma coisa que está faltando hoje dentro dos tabernáculos da mensagem, pelo Brasil e pelo mundo afora, é falta de companheirismo. Nós não temos companheirismo. E sem o companheirismo fica difícil do Espírito de Deus ele trabalhar, ele operar. Nós não temos companheirismo dentro da mensagem. Porque cada um tem um pensamento. Porque cada um dentro da mensagem estão criando seus próprios pensamentos, estão criando seu próprio povo, estão arrebanhando a multidão para si. E não se tem companheirismo aqui dentro da mensagem. Porque se tivesse companheirismo, meu amado irmão, não acontecia, não existia o que nós temos visto hoje. Essa falta de união, essa falta de companheirismo. E todos dizem que crê na mensagem. É engraçado, né? É contraditório isso. Todos falam que crê na mensagem, mas, no entanto, não tem companheirismo. Não há companheirismo. E eu vou provar a vocês que está faltando companheirismo dentro da mensagem. Está faltando, porque cada um está pensando de uma maneira. Cada um está pensando de uma forma diferente. Mas todos dizem, vamos ter companheirismo, vamos pro companheirismo lá em Goiânia, vamos pro companheirismo lá em Chapecó, vamos aqui para João Pessoa, companheirismo aqui com César Augusto, vamos ter companheirismo ali com Febrônio, vamos lá pro companheirismo de Jonas Pimentel, vamos lá pro companheirismo de Vanderlei Costa, em Sazerdo, vamos aí pro companheirismo lá em Porto Alegre. Mas você não vê o companheirismo. Só se for daquele grupo, só se for interligado com aquele sistema que eles criaram. Né? Aqueles que for interligado com César Augusto, então vai para o companheirismo da fé perfeita. Aquele que for interligado com Jonas Pimentel em Goiânia, vai lá para o companheirismo de Jonas Pimentel. Então é uma falta de companheirismo geral. E aqui nós estamos para bater forte, para pregar a verdade e falar a verdade da palavra. Está faltando, sabe o quê? Está faltando amor divino entre todos esses grupos. Porque cada um está fazendo o seu próprio caminho, sem ter companheirismo. E eu vou provar para vocês que o companheirismo é muito mais importante do que propriamente você orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu vou provar para vocês saberem o quanto nós estamos distante daquilo que Jesus Cristo nos pediu. Vamos ler João capítulo 13, versículo 34. Está dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso também está falando do amor em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Meu amado irmão, se não tiver esse amor aqui, se não houver esse companheirismo no amor divino de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou com a Bíblia aqui pregando a palavra de Deus para quê? É mesmo que enxugar gelo. E o que é que você está fazendo aí dentro dos tabernáculos dizendo que está pregando mensagem? Se não tiver amor pelo próximo, se não tiver companheirismo, se não abraçar a causa do Evangelho, nós vamos perecer, nós vamos cair dentro da masmorra, nós vamos cair, nós estamos só enxugando gelo, meus irmãos. Por isso que eu estou chamando aqui a atenção mesmo, eu estou chamando a atenção com autoridade da palavra de Deus. Devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar a se unir, devemos voltar a essa unidade completa, porque quem fez esse distanciamento, quem desorganizou, quem bagunçou tudo não foi Deus dentro da mensagem.
Quem bagunçou e fez essa divisão toda dentro da mensagem foi o diabo. Isso não é de Deus. Porque não se tem companheirismo. Você vai ver aí que dentro da mensagem, cada pastor está fazendo seu próprio caminho. Está juntando seu povo para quê, afinal? Se não tem companheirismo. Aqui o que é que o irmão Brana diz? Na mensagem, fale a esta montanha. Está aqui ela aí. Mensagem, fale a esta montanha. Eu vou falar e vou fazer a narrativa aqui, sem aumentar, sem tirar nada, que eu não posso fazer isso, daquilo que o profeta de Deus falou. Eu vou dizer o que o irmão Brana está dizendo sobre companheirismo. E vou provar que o companheirismo é mais importante do que propriamente você orar pelas pessoas e ter cura divina. Olha aqui o que o irmão Brana fala no parágrafo 3. No parágrafo 3 da mensagem, fale a esta montanha. Depois dos cultos, meu escritório poderia lhe dizer: centenas de cartas chegam de lugares onde tivemos, de pessoas cegas que talvez tiveram na reunião, foram para casa e, pensando justamente nisso, uma semana depois recuperaram a visão. Ou estavam andando na rua e algo aconteceu. E um paralítico em uma cadeira de roda, de repente, se levantou e começou a correr. Veja, somente se você pedir essa bênção. Às vezes Deus não pode responder espontaneamente. Quantos sabem disso? Às vezes você está num culto, a pessoa ora e ali Deus não faz naquele momento. Mas semanas depois você recebe a bênção. Aconteceu isso aqui no ministério do irmão Brana muitas vezes. É o ministério do 7º anjo. Mas isso acontece aqui no meu ministério que Deus deu. Acontece de orar pelas pessoas. Orei, está orado. Esqueci. Com um tempo depois as pessoas passam um áudio contando: olha, pastor Josemar, naquele dia que você orou, então eu fui curado, a bênção chegou. Naquele dia que você orou, que eu estava desesperada, sem emprego, desempregado, endividado, e eu pedi o Senhor para orar sobre a minha vida financeira, e de repente as portas se abriram. Mas isso é a palavra de Deus. Não é só nesse ministério aqui de Josemar, não. Mas é no ministério de outros pastores que tem dentro da mensagem que isso tem acontecido. Mesmo embora não tenha companheirismo. Eu não vou dizer que não existe. É claro que tem, porque é a palavra, é a mensagem. Claro que tem. Bênção, cura no ministério de Febrônio, no ministério de César Augusto, no ministério de Vanderlei Costa, no ministério de Bruno, no ministério de José Ademir, no ministério de Bazuco. Existe cura, sim. Existe movimentação do poder de Deus. Lá em Goiânia, no ministério de Jonas Pimentel, existe a manifestação, é claro que existe. Porque não é Josemar, não é Jonas, não é César, não é Febrônio, mas é Deus, tudo é Deus. O que está faltando em nós? Está faltando essa unidade, está faltando essa união, está faltando esse côncavo e o convexo, a união de todos. Porque todos não creem no profeta? Todos não estão pregando a mensagem? E por que há essa divisão? É divisão só de pensamento? É divisão de doutrina? Se for divisão de doutrina, então a coisa está preta. O irmão Brana diz aqui nessa mensagem aqui, vocês leem aí, cara, eu não vou dizer qual parágrafo não, para você se ligar e ler. O irmão Brana diz aqui que Balaão tinha o mesmo espírito de Moisés. E qual era o espírito que
estava em Moisés? O Espírito Santo. Balaão tinha o mesmo Espírito. Mas o que foi que levou Balaão a cair? Foi a doutrina. A doutrina. Tudo estava correto, mas a doutrina era falsa. O ensinamento era falso. É o que acontece dentro da mensagem hoje. Muitos creem na mensagem, faz tudo da mensagem, recebe as bênçãos também da mensagem. Tem cura, tem libertação, mas a doutrina está errada. Por que está errado? Eu provo para vocês. Provo dizendo na cara, tete a tete, bigode a bigode. Por que está errado? É só você ver a quantidade de ismos que temos dentro da mensagem hoje. Ismo da tenda, ismo da ressurreição isolada, ismo do novo nome de Jesus, que é William Branham, né? O ismo da nuvem, que é o chamado. Tudo está certo. Nesse grupo da nuvem, tudo está correto, que é o chamado, é o grupo da abertura da palavra, né? Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, agora, revelação de toda a palavra. Está tudo certo. Mas a doutrina deles diz que Jesus já voltou em 63. Está tudo certo, 99%, está tudo correto. Foi aberto todos os céus, foi revelado tudo. Mas o diabo é muito escroto. O diabo é muito escroto. Aí colocou na cabeça desses homens que Jesus já voltou em 28 de fevereiro de 1963. 63. Só isso. Tudo está correto. Mas a doutrina, o ensinamento está falso. É errado. Então o irmão Branham fala aqui, como eu estou falando, ele diz aqui, falando sobre o companheirismo, ele continua dizendo, às vezes Deus não pode responder espontaneamente. Quantos sabem disso? Lembre-se de que Daniel havia orado e creio que foram por 21 dias, ou algo assim, antes que o anjo pudesse chegar até ele. Mas ele finalmente chega. Descanse. Você está esperando? Foi orado? Ó, irmão Sandro aí de Maranhão, do Maranhão, não já foi orado? Você está esperando? Você está crendo? Então descanse. Toda essa enfermidade acabará. Esse problema financeiro se acabará. Essa depressão, essa angústia, essa pressão do inferno na tua vida, tudo isso se acabará. A resposta está aí. A resposta vem. Então descansa em Deus. Olha aí para o céu. Vê esse grande Criador. O que ele faz? Descanse. E tantos testemunhos poderíamos contar das centenas e centenas de coisas que aconteceram dessa maneira. Se eu for contar aqui os testemunhos, esse Deus da Bíblia Sagrada, se eu for contar o que ele tem feito aqui nesse ministério e também em outros ministérios pelo Brasil afora, de outros ministros aí, eu iria passar um mês contando aqui. Irmão Branham fala isso aqui. Agora, parágrafo 4. Agora estamos tentando colocar o reavivamento no melhor contexto pessoal. Não fazemos da cura divina o nosso tema principal. Presta atenção aqui. O irmão Branham diz aqui, não fazemos da cura divina o nosso tema principal. Como poderíamos dizer? Porque a cura divina é secundária. E o que é uma coisa secundária não é o que está em primeiro lugar. É uma coisa menor. Não é que não tem importância. Tem importância, mas tem algo muito mais importante do que a cura divina. Você quer ver o que o irmão Branham diz? Continuando. Parágrafo 4 da mensagem. Olha a esta montanha. Que não se pode tratar como principal algo secundário. Sabemos disso. Portanto, o grande objetivo que temos em qualquer reavivamento é, em primeiro lugar, anote aí, qual é o primeiro lugar da palavra de Deus?
qual é o primeiro lugar da mensagem que deveríamos colocar em prática em nossas casas, nas igrejas e em tudo mais? Qual é o primeiro lugar disso? Em primeiro lugar, trazer almas perdidas a Cristo. Trazer as almas perdidas a Cristo. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, reavivar a igreja de volta a uma condição espiritual onde ela deveria estar, coisa que ela perdeu há muito tempo, já não está mais nessa condição espiritual que deveríamos estar. Por quê? Porque se distanciaram da palavra e se distanciaram da mensagem. Por isso que você vê aí dentro do Brasil esse monte de ismo dentro do Brasil. Cada um pensando de uma maneira. Aí vai ter companheirismo como? Como é que se pode ter companheirismo num emaranhado desse? Numa guerra espiritual dessa? Hein? Fica difícil, não fica? Isso é uma grande torre de Babel. Cada um tá falando uma língua diferente e ninguém entende ninguém. Mas existe as curas, claro que existe. Existe cura dentro desse sistema. Claro que existe. Nas denominações também não existe. Dentro da mensagem também existe. Mas você vai ver que estão fora da mensagem e a maioria fora da palavra. E o irmão Branham continua aqui dizendo, como ele repete aqui, em segundo lugar, reavivar a igreja de volta a uma condição espiritual onde ela deveria estar, em estreita comunhão com Deus. Ela deveria estar em uma estreita comunhão com Deus. Você acha que hoje a maioria dos tabernáculos estão nessa estreita comunhão com Deus? Se tivesse, não estavam divididos. Se tivesse, não estava cada um fazendo os seus quintais religiosos. Por isso que Deus muitas vezes se afasta dessas coisas. É a doutrina, viu? É a doutrina que afasta Deus. Terceiro lugar, promover um companheirismo entre as igrejas. E em quarto, olha cá, terceiro lugar, você vai ver, em terceiro lugar, promover companheirismo entre as igrejas. Nós temos hoje Fé para Vencer. Temos companheirismo com esse grupo aqui, do Fé para Vencer. A fé que vence o mundo. Temos companheirismo aqui com esse grupo? Será que temos? Hein? Existe união de companheirismo dentro da mensagem? Me mostra aí, prove aí para mim. Aqui. Evangelista Jean White, companheirismo, 28 de 3 de 26. Aconteceu o mês passado, mês de março. Companheirismo. Se teve? Não teve. E por que o William Branham tinha companheirismo com tudo que era de igreja? O irmão Branham tinha companheirismo com tudo que era de igreja. Queria saber se era Assembleia de Deus, se era presbiteriano. Ele ia pregar em todas elas, sem nenhum problema. E em quarto lugar, orar pelos enfermos. Esse é o nosso objetivo, o nosso esforço. Primeiro, os pecadores. Primeiro, os pecadores, trazer para Cristo. Depois, o companheirismo com as igrejas. E um caminhar mais próximo da igreja com Deus. E então, depois de tudo isso, orar pelos enfermos. Mas muitos aí querem mitigar. O que acontece é isso. Eles querem mitigar, reduzir, né? Suavizar. Não é isso não, irmão. Nós temos companheirismo, é porque eles não querem ter companheirismo com a gente. É assim que eles dizem. Querem minimizar uma coisa que é real, né? Que é uma coisa grave, mas eles querem tornar menos grave. É gravíssimo. Orar pelos enfermos não é tudo. O bom é eu ter companheirismo com você. É chegar e te amar, te abraçar e ter companheirismo com a mesma fé.
Agora, ter cuidado com a doutrina que está sendo pregada e ensinada. Aqui no parágrafo 21, presta atenção aqui o que o irmão Brana diz. No parágrafo 21 da mensagem, fale a esta montanha. E é assim que eu digo da fila de oração aqui. Quando o Espírito Santo começa a se mover e dá discernimento, e isso é para trazer a presença de Deus entre as pessoas, assim como cantar um hino, gritar, entregar uma mensagem em línguas estranhas, ou algo assim. Isso traz o Espírito de Deus entre as pessoas. Dentro das igrejas dos tabernáculos, muitos pastores não creem quando uma pessoa fala língua estranha. Se falar língua estranha, muitos vão chamar o irmão ou a irmã a atenção. Então, meu irmão, comigo não tem essa história não, viu? Não é esse negócio de pastor querer me chamar a atenção, porque quando estou num púlpito aí, falando a palavra de Deus, e essa unção desce, Deus me tome, a gente fala a língua, e discerne a língua, e revela a língua, e interpreta a língua, e pastor fica ali, não, mas eu não aceito isso dentro da igreja não, porque isso é lá para os pentecostais. Você é um cru, você está cru, ou algo assim. Isso traz o Espírito de Deus entre as pessoas. Vocês já ouviram o seu pastor pregar? Muitas vezes sobre a palavra, até que o Espírito Santo se manifestou entre as pessoas e elas simplesmente davam brados de júbilo, não conseguiram mais se calar, porque o Espírito de Deus, como diz a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse Espírito de Deus leva a palavra de Deus à congregação e os alimenta, e eles crescem espiritualmente nessa palavra. Agora, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho puro. O pastor está lá pregando uma mensagem, desce a unção, aquela unção do Espírito Santo tomou conta toda do arraial. Aí o irmãozinho lá se alegrou, aí ele vai ficar preso feito um 2 de pau. Duro ali. Né? Ele vai ficar no banco ali duro, sentado, o fogo queimando dentro da alma dele, e ele reprimido ali, ele parado porque ele está com medo que o pastor chame ele a atenção. Não, mas Deus, eu não posso não que o pastor me chame a atenção. Deixa esse pastor para lá, que isso é um cru. Sai mesmo do banco e mostra aí o que é que Deus está fazendo dentro da tua alma, rapaz. Qual é a alma que não se alegra na presença do grande eu sou? Qual é? Eu duvido, se você for tomado pelo Espírito Santo de Deus dentro de uma igreja, se você vai ficar parado, feito um 2 de pau, sentado num banco aí. Mas não fica mesmo, meu irmão. Mas não fica, eu provo a você que não fica. A não ser que você seja um choco. Entendeu? Ora, eu tenho falado que tudo tem que ser a palavra. O irmão Brana nos levou para a palavra. Se não estiver com a palavra, pode ser quem for dentro da mensagem. Se você está pregando algo que não esteja na mensagem e que não condiz com a palavra, eu vou dizer que isso é um evangelho fraco e falso. Você não é um pastor, você é um impostor mentiroso. Pode vir um anjo do céu pregando fora da palavra, eu vou dizer que você é falso, anjo. Desapareça e repreenda que isso não é o anjo de Deus. Olha aqui o que o irmão Brana diz, aqui no parágrafo 23 da mensagem, fale a esta montanha. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. E eu tenho culpa? Se você não crê, problema seu. E eu tenho culpa se eu creio? Ora, não estou querendo ser melhor do que você, não. Eu estou mostrando aqui, provando a você. Devemos ter companheirismo, sim, com a palavra. Se não for assim, a gente vai só ficar enxugando gelo. Olha aqui, parágrafo 23 da mensagem, fale a essa montanha. Tudo tem que estar na palavra. Quando ele se apresenta diante de mim nessa luz, que vocês veem na foto, e a revela, ela sempre está em perfeita conformidade
com as Escrituras. Tem que estar em perfeita conformidade com as Escrituras. Do início ao fim. Essa é a razão pela qual eu sei que é o anjo do Senhor. Porque ele dá testemunho da sua palavra. Tem que estar de acordo com a palavra. E se esse anjo me dissesse uma coisa que não fosse bíblica, eu não creria nele. Eu não creria nele. Tem que estar de acordo com a palavra. Primeiro, pois a palavra de Deus é eterna. Porque um anjo poderia vir e pregar outra coisa. Disse Paulo, algo que não estivesse certo, mas se for a palavra de Deus, o anjo de Deus confirmará que essa palavra é a verdade. Cada vez, se for um verdadeiro anjo do Senhor, se for algo distorcido, então não dê ouvido. Mas se um anjo vem e fala e diz exatamente o que a palavra diz, então esse anjo é de Deus. Deus não pode dizer nada que não esteja em sua palavra. Qualquer coisa que estiver, que não está de acordo com a palavra, o irmão Branham nos levou, foi para a palavra. Qualquer coisa que tiver dentro da mensagem que não esteja de acordo com a palavra, então você vai saber que é falso. Não importa que seja um profeta que dê aí na mensagem, né? Não importa que seja o profeta do aperto play. Não importa que seja da nuvem, da tenda, do retorno, da ressurreição isolada. Esses profetas que criaram isso, todo esse ismo está fora da palavra. E estando fora da palavra é falso. Por isso que não tem companheirismo. Por isso que não há companheirismo. E por que não há companheirismo? Porque aquilo está fora da palavra. Mas o intuito, o interesse do Espírito Santo é que todos nós possamos ter companheirismo e amar uns aos outros. Aí a coisa vai. Da maneira que está, meu irmão, da maneira que está andando as coisas, minha irmã, está de vaca desconhecer bezerro. Qual é o companheirismo que vamos ter? Qual é o companheirismo que vamos ter? Nessa bagunça que a gente está vendo aí dentro da mensagem. Não tem companheirismo. Então, se não tem companheirismo, está fora da mensagem. Está fora da palavra. Está fora das escrituras. E quem fez essa bagunça, quem bagunçou o coreto, quem bagunçou dentro da mensagem, isso não foi o Espírito Santo de Deus. Certamente, foi o mesmo Espírito que estava em Balaão. Certamente. Porque o que levou Balaão à queda foi a doutrina dele. E é o que está levando a muitos ministros dentro da mensagem, é a doutrina ensinada e pregada que não condiz com a palavra. Mesmo, presta atenção, mesmo estando 99,9% certo, mas vai ter menos de 0,5% que está fora da mensagem e fora da palavra de Deus. Espero que você reflita. Eu espero que você reflita. Vamos ter companheirismo, vamos ter amor um pelo outro, vamos derrubar essas barreiras, vamos derrubar esses muros. Tem muitas muralhas dentro da mensagem que impedem você ter companheirismo. Pastores não têm companheirismo com o outro. Ora, se a pessoa, aquele pastor ali caiu, houve um problema na vida dele, no percorrer da vida dele, e ele teve uma queda, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Vamos seguir adiante. Não, eu não vou naquela igreja mais, eu não vou lá mais naquela igreja, porque o pastor de lá se envolveu com mulher, caiu. Não! E a igreja toda vai pagar pelo erro de um? Você vai condenar todos, até mesmo aquele que errou? Nem Deus condenou ele. Deus deu oportunidade para ele se arrepender. E por que nós temos que condená-lo? Não, se arrependeu, então levante sua cabeça e siga adiante. Deus é muito misericordioso para
perdoar quando há um arrependimento sincero. Não é eu chegar aqui e julgar e condenar. De maneira nenhuma. Devemos, sim, fazer com que aquele irmão, com aquele pastor, ele se levante, esqueça o passado e siga adiante. Mediante o seu arrependimento, clame a Deus. E Deus é muito Deus de misericórdia, de amor, de compaixão para perdoar. Aí eu não vou ter companheirismo porque o cara lá adulterou. Porque aquele ali é um pedófilo, porque aquele ali é um ladrão. Deixa ele com Deus. Deixa ele com Deus. Vamos ver o arrependimento dele. Será que ele não tem uma oportunidade? Ora, Deus deu a oportunidade até para Caim. Deus deu a oportunidade até para Judas Iscariotes. E por que não dá a oportunidade para um pobre pecador como eu e como você, que pode cair, pode tropeçar? Claro que Deus dá. E não ficar aqui apontando, julgando e condenando a pessoa. Olha, o cara já está dilacerado, já está lascado por dentro. Espiritualmente está caído. Precisa uma força sobrenatural para levantar. E vai ficar as pessoas mais apontando. Não. Vamos fazer o contrário. Vamos orar por ele e vamos pedir misericórdia a Deus por ele e vamos seguir adiante. E ter companheirismo, sim. E ter companheirismo. O importante, meus amados irmãos da mensagem, é nós darmos as mãos uns aos outros e amar uns aos outros e ter companheirismo com todos. E Deus tem companheirismo com nós. Só assim, dessa maneira. Deus vos abençoe em nome do Senhor.